por até 5 minutos. Em relação ao percentual, 20% das pessoas tendem a cair no phishing. Isso é um dado que é aproximado. A gente não tem esse dado de forma matemática, calculada, para poder afirmar. Então, assim, é mais baseado no que a gente tem visto ocorrer. Então, geralmente, o spam encaminha 1 milhão, milhão de mensagens para diversas pessoas. O percentual aproximado que a gente tem percebido é esse, de 20% está caindo, e que é um número bastante elevado. E daí a se ter também essa incidência alta de criminalidade cibernética. Em relação à maior dificuldade, a gente já colocou aqui em algumas oportunidades, né? Temos dificuldade na estrutura, né? Então precisa ter mais policiais, é preciso ter um orçamento específico. Então hoje não dá para se fazer segurança pública sem se ter uma previsão orçamentária específica para aquilo. Muitas vezes é preciso utilizar de criatividade para poder realizar a investigação, porque falta o recurso. E olha que a gente está falando de uma polícia que é considerada de elite, né? Então, se na Polícia Federal a gente sente a necessidade de ter o orçamento específico para poder planejar, com base nesse orçamento, quais são as ações que a gente pode efetivamente realizar, eu fico imaginando em estados que não tenham, que têm muito menos recursos que a União. A legislação, acredito que tem como ser melhorada. Apresentei algumas sugestões de modificações que vão acelerar a investigação e me coloco à disposição para depois encaminhar também por escrito, né, para não exceder o tempo. E, obviamente, em relação a crimes cibernéticos, a tecnologia ela está sempre avançando. Então, é imprescindível que se tenha meios tecnológicos e também capacitação permanente. A troca de experiência com outros países, nesse sentido, é essencial. Muitos dos problemas que vão chegar ao Brasil, já aconteceram em outros países, já foram solucionados em outros países. Essa troca de experiência, a cooperação policial internacional, ela é essencial. E já existe, mas pode ser aperfeiçoado, e acredito que o Legislativo tem uma ótima oportunidade com esta CPI de identificar essas boas práticas que existem no mundo e tentar trazer isso para o Brasil. Existe morosidade na justiça, na liberação de dados? Existe morosidade. Por quê? Porque o judiciário está com excesso de processos. E aí ele tem uma função essencial, que é dele, e que essa ninguém pode realizar, e aliado a isso se colocam outras atribuições que não seria necessário. Dá uma garantia maior, mas não é imprescindível. E todas as vezes se coloca uma atribuição a mais, quando não é imprescindível, isso vai repercutir nas decisões. O juiz é o único que vai poder condenar ou absolver, e aí ele é trazido prematuramente para a fase preliminar. E precisa estar também decidindo nessa fase quando não é imprescindível. Então, é natural que, se eu preciso dar um passo para obter a informação, eu vou ter uma resposta mais rápida para poder submeter o processo, a fase judicial do processo. Se eu preciso dar 4 passos, ele vai naturalmente demorar mais. Então, há morosidade e é preciso, então, estabelecer prioridades. E a prioridade deve ser, no meu entendimento, que o judiciário atue naquilo que é imprescindível e aquilo que ele pode não atuar, que seja dado, digamos, um voto de confiança nos órgãos de investigação e se submeta ao controle para que a gente consiga ter efetividade na ação. Em relação à Lei 12.737, Lei Carolina, apelidada de Lei Carolina Dickmann, a gente tem que pensar da seguinte maneira: até a Lei Carolina Dickmann, nós fazíamos as investigações de crimes cibernéticos impróprios. Então, é aquele crime que ocorre, já ocorria
antes de haver internet, antes de se falar em sistema computacional, mas não podia fazer nada em relação aos crimes que atacam diretamente o sistema computacional. Então, com esta lei, a gente passou a poder fazer esse tipo de investigação também. Ela tipifica crime só, ela não trata diretamente da estrutura da polícia, né? Não, no princípio ela vai trazer tipo de invasão, dispositivo informático, vai tipificar a falsificação de cartão clonado, então isso também facilitou o processo de investigação, porque muitas vezes nós íamos nos locais, encontrávamos os cartões clonados e não poderia fazer nada, só podia fazer a apreensão, tentar apurar. E hoje ele é um tipo autônomo de falsificação. Então ela cria tipos penais, mas ela cria, ela não está só aumentando a pena, ela está criando, ou seja, ela está protegendo um bem jurídico que até então estava relegado a segundo plano. Nesse aspecto, apesar de que, com isso, as estatísticas criminais tendem a aumentar, porque uma conduta que não estava prevista passa a estar. Por outro, era um comportamento desviante, como comenta a criminologia, e que afetava de forma grave as pessoas. E, por conta disso, precisou ser tipificado criminalmente. Em relação à segurança, né, o deputado João Arruda, questionou se eu utilizo, né, o sistema bancário de internet, banking, né, e se eu confio. Eu, particularmente, utilizo todos os dias. Então, eu sou uma das pessoas que confia no sistema, utiliza o sistema. Isso não quer dizer que eu já não tive intempéries também. Mas em nenhuma delas eu fui efetivamente vítima, porque eu estou sempre fazendo o controle. Então, quem utiliza o sistema tem que estar atento ao sistema. Muitas vezes pode acontecer, no caso, por exemplo, o controle de estar olhando todos os dias, né, o que as transações estão sendo feitas, controle no sentido de ter um equipamento com antivírus, com firewall, com spyware, ou utilizar um equipamento, não acessar determinados sites, utilizar os serviços que a instituição bancária fornece, como, por exemplo, mandar um SMS toda vez que há uma transação, e na medida em que verifique que a transação é falsa, imediatamente entrar em contato com o banco e bloquear o cartão e contestar aquela transação. E entre outras medidas que fazem com que, apesar dos problemas, se a gente for pensar em termos estatísticos, o número de transações seguras, válidas, sem nenhum problema, é muito superior àquelas que são criminosas. É óbvio que quando a gente trabalha com o delito, o que chega para a gente é o que está apodrecido, é o problema. Mas isso não é a maioria do que está no sistema. Então, o sistema funciona, precisa ser aperfeiçoado, com certeza, e acredito que esse aperfeiçoamento ele passa também por se colocar as instituições bancárias em cooperação, essa troca de experiência. Algumas instituições têm respostas mais efetivas do que outras, e talvez tentar uniformizar um pouco a resposta de todas as instituições, que aí, dessa maneira, as lacunas que surgem vão sendo sanadas. Mas também muito importante não só ver a questão do lado das instituições financeiras, mas do lado do usuário. Então é preciso a prevenção, e para se ter prevenção é preciso que as pessoas saibam o que podem fazer, quais são os seus direitos, quais são as medidas que devem tomar quando estão naquela situação de vítima, de vitimização. Então, muitos dos problemas que surgem no caso de fraudes bancárias é porque o usuário não sabe utilizar o serviço da melhor maneira. E aí ele permite que o criminoso acesse seu computador, invada sua conta, clone seu cartão e, a partir dali, comece a realizar os crimes cibernéticos. Em relação à pontuação, que eu achei extremamente pertinente, que muitas vezes vai acontecer da polícia ter que investigar o governo. Isso aí é um fato. A polícia é um órgão do governo. A Constituição, inclusive, no 144, parágrafo 4º ou 5º, ela fala textualmente que as polícias civis estão subordinadas ao governador. Não só os civis, militares, bombeiros. Não há essa previsão explícita no caso da Polícia Federal.
Mas a gente sabe que a Polícia Federal está vinculada ao Ministério da Justiça. É óbvio que, na medida em que é um órgão do governo, apesar de ser uma polícia republicana, ela não no caso da investigação, ela não vai investigar ou deixar de investigar porque é órgão do governo, e a Polícia Federal tem demonstrado isso cotidianamente, ela apura fatos, venha de onde vier, mas é um risco permanente que pode acontecer. Existe uma potencialidade de que, em algum momento, em algum governo, se coloque alguém que não queira agir de forma republicana. Luigi Ferrajoli, que é o pai do garantismo penal, ele já defendia, na sua magistral obra Direito e Razão, a necessidade da independência da polícia de investigação, a polícia judiciária, em relação ao executivo. E coloca textualmente, páginas 600 e alguma coisa lá do Direito e Razão, a necessidade de se dar garantias à polícia judiciária semelhante àquelas que hoje tem o judiciário. Então, se não se dá essas garantias, vai-se permanentemente estar colocando a possibilidade da polícia judiciária ser questionada quanto à sua imparcialidade e à sua condição de polícia republicana, polícia de Estado. Então, a gente entende, né, que se o pai do garantismo penal está falando isso, e a gente vê na prática algumas situações peculiares, talvez seja importante se repensar a questão da independência, da autonomia. E aí eu aproveito a oportunidade, no dia 20 de outubro, vai haver um seminário na Academia Nacional de Polícia, exatamente falando sobre a autonomia da Polícia Judiciária. Convido a todos, né, quem puder participar, será bastante interessante. Não vou me adiantar, até porque várias das questões podem ser respondidas pelos demais colegas, e acredito que, em relação a esse ponto, é suficiente. Bom, questão de operações. Fiquei muito feliz em terem citado a operação Dark Code, que foi uma operação na Deep Web contra um fórum de underground em que a gente viu criminosos brasileiros da mais alta expertise se relacionando mundialmente, em que a gente conseguiu chegar e identificar. E isso foi um trabalho de investigação muito forte, utilizando não só essa receita de bolo IP usuário, porque quando a gente fala de Deep Web, essa rastreabilidade do IP é uma conversa totalmente superada. Então, a questão de ter outras técnicas e capacitação é muito importante. Só que a sensação de impunidade é tão grande que o usuário hoje, o criminoso, não está nem se preocupando em ir para a Deep Web. Eu faço um desafio. Vão para o Facebook e procurem a palavra Carder, bunker, um verdadeiro comércio de artefatos maliciosos. Escancarados. Explica um pouquinho melhor para a gente assim, os termos, o que significam. A expressão adicionada de ER atribui a pessoa que comete um crime. Então, por exemplo, card, cartão de crédito. Então, o carder, ele é um especialista em fraude de cartão de crédito. O bunker é um especialista em fraude em sistema bancário, internet banking. Então, basta digitar esse termo em fonte aberta que você vai achar um verdadeiro comércio. Não é nem na Deep Web, é na superfície. Esses criminosos, a gente vê que muitas vezes não se preocupam nem em mascarar o seu IP. Não se preocupam em ir para uma rede aberta, não se preocupam em utilizar um dado falso para assinar uma conexão de internet, não se preocupam em utilizar um servidor de anonimização para a sua conexão. Não. Assim, e por isso que a gente clama tanto pela essa obtenção dos logs dos serviços. Porque a resposta realmente ela tende a demorar. E quando a gente já foca num grupo, outros já surgiram. Não é uma questão de radicalizar o raciocínio e as analogias para se ter uma super proteção. É a própria sociedade que, quando tem um problema e apresenta isso para as autoridades, clama para que ela seja bem instrumentada. A gente pode ver aí na questão mais do que
a defesa da liberdade e da Constituição do sistema democrático, a gente sabe quem são os eleitores de uma sessão. Só ir lá, tem o número, tem o nome. Por que isso é tão diferente para a questão da internet, do log? E o log a gente não chega nem no nome da pessoa, hein? A gente chega numa máquina. Então você está protegendo a privacidade de uma máquina? Por mais, a obtenção vai, às vezes, inocentar uma pessoa. Eu tenho certeza que já houve convencimento dos que já saíram. Não, na verdade está tendo outra nominal, então acho que, se possível, até a gente poder aguardar aqui. Se puder suspender, Mariana, por 5 minutos, presidente. Eu acho. Suspender a sessão por 5 minutinhos é o tempo de todos irem votar e votar. Todos não estão ainda convencidos. Suspensa a sessão, a senhora pode... Eu vou. Vamos aproveitar também. Sacanagem comigo.
Trabalho daqui a pouco, a justiça são horas, né? Mas é a última rodada. Não, foi a última rodada. Agora é só fica até terminar. Na verdade, fora as considerações. Não, acho que é importante. Aqui é a casa, exposição das. Mas é fruto do debate. Na prática também. Eu acho que é importante aqui que vocês trazem uma. Mas de poder. Iniciar mais 2 meses para chegar. Vamos reabrir aqui a nossa sessão, dando continuidade com a palavra do Dr. Elmer Coelho Vicente.
Obrigado. Ultrapassando aí a questão da privacidade, na questão quais outras operações a Polícia Federal realizou em crimes eletrônicos. Bom, a gente realizou a operação Ctrl+C, fraude bancária também, que houveram 21 prisões. Foi a operação Maracatu Virtual, em Pernambuco. Fizemos a operação Araceli, em referente à pornografia infantil. Então, a Polícia Federal sempre tem uma série de ações que às vezes também não se chama de operação, não ganha notoriedade, por não abranger, aí, por não ganhar uma rubrica de um nome, mas paulatinamente ela vem cumprindo aí diversas ações, ações ostensivas de polícia judiciária, de prisões e repressões. Deixar bem claro um número. A questão de 20 policiais na Polícia Federal de crime cibernético são 20 policiais nos grupos que atuam exclusivamente com crime cibernético. É óbvio que vai haver, por exemplo, um crime, por exemplo, venda de animal pela internet, em que vai atuar um policial da Delegacia de Meio Ambiente que cumula com outras funções. O próprio Dr. Stênio aqui, ele tem outras funções que não só crime cibernético. Ele recebe inquéritos de outras matérias. Então, essa questão de 20 policiais é do grupo de repressão a crime cibernético dos estados que conseguem atuar exclusivamente nessa matéria. Na questão que foi falado da Deep Web, já comentei um pouco, realmente existe já uma tendência da criminalidade se migrar para a Deep Web, e isso é a partir que a criminalidade vai sendo descoberta, ela vai procurando verificar aonde que ela errou e o que ela poderia fazer de diferente. Então, a gente tem visto cada vez mais a utilização de anonimização de navegação e a utilização de criptografia. A utilização de criptografia, às vezes, se o usuário não for tão cauteloso em de jogar nas nuvens as suas informações, se a gente vai na casa, pega a informação dele criptografada. E a quebra da criptografia demanda um poder computacional muito grande. E o ciclo de implementação da força dessa criptografia aumenta a cada ano. E isso importa em a cada ano você aumentar o seu poder computacional para quebrar a criptografia. Hoje em dia, qualquer serviço aí vai ter uma criptografia nas nuvens também. Então, assim, a gente precisa ter instrumentos para a gente poder também quebrar a criptografia. Na questão relação entre Polícia Federal e polícias estaduais. Bom, na verdade, isso cai na questão das atribuições dos crimes cibernéticos. Como eu comecei aqui minha participação, existe uma dificuldade muito grande de se fixar inicialmente qual polícia vai ser responsável pela investigação daquele delito. E geralmente é feito, como o Dr. Sabrou falou, onde é mais próximo da vítima. Então a gente tem, sobrecarrega-se os grandes centros, pela essa quantidade enorme de notícias crime que chega, às vezes a polícia não consegue tratar, porque para saber para onde que vai ser destinado, precisa da quebra, da judicialização, para saber de onde que partiu aquela conexão. Então, realmente precisa ser equacionado, porque às vezes a própria empresa, o serviço eletrônico, tem a notícia de um crime ocorrendo, só que ela não sabe para quem mandar. Na questão das redes abertas, das Wi-Fi, das LAN houses, a gente sente falta de uma legislação nacional de obrigatoriedade de cadastro, da qualidade desse cadastro, ou como o Dr. Stênio mencionou, num caso de uma Wi-Fi, de quais elementos, além do IP, podem ser logados para fazer a rastreabilidade, como, por exemplo, o endereço MAC. Então, realmente, essa questão a gente sente quando a gente se depara com IP e chega numa LAN house.
Não tem segredo. Chegou numa lan house, travou. Se a gente não conseguir uma filmagem, se a pessoa não se lembrar, simplesmente fala assim, olha, clientes entram e saem todos os dias daqui. Se não tiver outros elementos da investigação, essa linha reta de rastreabilidade, ela é encerrada ali. Na questão da prevenção do setor bancário, bom, o Brasil, ele é um dos maiores países de malware bancário, de distribuição de malware bancário aí na internet. Combate de malware bancário não tem, na questão da prevenção do usuário, é antivírus. Existe até hoje um esforço da indústria com os bancos de que como podem melhorar, os antivírus podem melhorar essa resposta para o usuário. Nem todo usuário instala antivírus. Nem todo antivírus, a empresa de antivírus é brasileira. Ou seja, os malwares do sistema bancário brasileiro demora-se a se chegar a vacina para aquele sistema. Então, hoje existe uma preocupação para que haja uma melhor detecção desses vírus e uma melhor, uma mais rápida assimilação da vacina daquele vírus. Hoje em dia, até empresas de software operacional têm buscado introduzir mecanismos de limpar o sistema contra os malwares. Então, na verdade, o saneamento do sistema passa também pela conscientização do usuário, passa pela essa criação de cultura de proteger também na questão do antivírus. Isso de uma forma muito sintética e muito rasa. Na questão de sugestão, como foi mencionado, do que se poderia se seguir a título de sugestão, eu gostaria de fazer uma sugestão. Pesquisa. Eu acho que mapeamento de processo para saber efetivamente quanto tempo o processo está demorando na justiça, quanto tempo a resposta está demorando no provedor para chegar, se essa resposta atende, não atende. A gente realmente, na hora de definir o nosso meio ambiente, o nosso cenário, a gente tem uma carência muito grande. Então, eu sei, já vi pesquisas muito boas, a gente consegue criar instrumentos muito bons para conhecer o cenário, só que isso nunca foi feito a respeito dos crimes cibernéticos, nem dos processos eletrônicos, nem dos processos crimes referentes aos crimes cibernéticos. Até porque isso implica um pouco na falta de dado estatístico de crime cibernético, porque a gente não tem só a questão dos crimes cibernéticos puros, em que a gente conseguiria fazer uma estatística. A gente tem a questão, hoje a maioria dos crimes são impuros, e foi perguntado qual a maior incidência. Eu poderia citar que a maior incidência hoje é a fraude bancária, a distribuição de pornografia infantil, o crime contra a honra e a questão do crime contra o consumidor. Principalmente nessa questão de comércio eletrônico, em que a gente vê muitas pessoas comprando de empresas que não entregam, empresas são criadas, sites são criados só para atrair aquele consumidor, obter seu dinheiro, mas não entrega. E aí isso é um pouco que o Dr. Stênio falou. Hoje em dia qualquer um cria um site. Se você quiser criar um site para oferecer um computador, não precisa ser muito abaixo do preço. Levemente abaixo do preço, para não chamar muita atenção. Aquilo vai ser atrativo. A população está atrás de qualquer desconto. O que ela puder economizar, ela vai atrás. Não importando se aquele site é um site conhecido ou não. É um site bem feito, visualmente agradável, tem uma navegabilidade boa e aquilo já vai ganhando a confiança do usuário. E com isso ele cai num estelionato. Então, esse estelionato é muito grande. Fraude bancária, pedofilia, comércio eletrônico e... Crime contra a honra. Tô devendo. Bom, não sei se eu fiquei devendo alguma resposta. Números, não sei se o senhor tem esses números, acesso a esses números, de quantos crimes do Brasil, em média, ainda não foram desvendados pelo trabalho da Polícia de Investigação. O que se superou hoje entre tudo que foi de pedido de investigação e o que ainda está por ser desvendado? Bom,
a questão da cifra, tanto de sucesso do inquérito policial ou o quanto não foi investigado, a gente não tem. A própria questão hoje... Do que foi investigado. Do que foi investigado, eu caio naquela dificuldade, porque eu vou te falar, meu sistema de estatística hoje, ele fala o seguinte: furto mediante fraude, tanto os inquéritos, e a gente tem uma indicação de porcentagem de sucesso daquele inquérito. Só que eu não consigo diferenciar se esse furto mediante fraude hoje, ele é específico de fraude bancária ou não. A Polícia Federal ela já está sensível nessa questão de refinamento da sua estatística. A gente já está trabalhando num sistema de inquérito policial em que vai ter uma camada gerencial para a gente colher melhor esses dados estatísticos e em breve a gente já vai estar já usando. O piloto vai ser feito esse ano, mas hoje eu não consigo fazer. De cada 10 crimes que chegam lá na polícia para investigar, quantos vocês conseguem saber em média? Você não consegue me responder isso? Te consigo responder. Claro, doutor Stênio. Em relação a esses dados estatísticos da Polícia Federal de modo geral, a gente vai ter lá no dia 20 de outubro uma palestra especificamente falando das estatísticas. E o que eu posso adiantar é que a gente tem uma taxa de elucidação de nível de país desenvolvido, talvez melhor, de um modo geral. Não chega a 90%, porque é irreal, 90% é quase impossível, mas está para lá de 50%, 60%, que é uma taxa excelente em termos de investigação criminal. Mas esses números eles vão ser informados lá no dia 20, na Academia Nacional de Polícia, nesse seminário de Polícia Judiciária. Sem querer atrapalhar e estender muito porque é importante para nós saber o que a gente não teve de sucesso, por que não teve de sucesso, e saber se a legislação aqui pode ser aprimorada no sentido para que vocês tenham sucesso. Se o doutor Carlos puder dar essa resposta para a gente poder concluir, aí passar a palavra para o doutor Carlos. Vou ser bastante rápido, adiantado da hora. É sempre uma questão muito delicada participar de uma audiência pública ou debate sobre problemas da internet, que a gente poderia passar dias e dias falando das virtudes da internet, mas o nosso papel aqui é pontuar aquilo que não está dando certo. Então, vou enfrentar as questões e entro na pergunta que Vossa Excelência fez. Sobre pedofilia na internet, né? O deputado Léo de Brito fez uma indagação. Hoje nós não temos notícia, ou é muito pequeno o número de notícias noticiando que a falta de uma tipificação de uma conduta vem atrapalhando uma investigação ou punição. Então, assim, não tenho conhecimento, e nos últimos anos, se aconteceu, vai ser exceção da exceção, um número muito pequeno. Ou seja, a legislação, no caso da pornografia infantil, né, a pedofilia na internet, ela nos atende. Foi uma mudança que foi feita em 2008, criminalizando algumas condutas, principalmente a posse de material pornográfico, que não era crime. Em 2008, essa conduta foi criminalizada. Então, hoje é crime possuir, adquirir, assediar criança para que pratique ato libidinoso, inclusive através de meios de tecnologia da informação. Então, a legislação penal, ela, com a atualização do ECA, ela atende. Em relação à SafeNet, é uma ONG de proteção à criança e adolescente. Nos conhecemos na época da CPI da pedofilia. A Polícia Federal fez um acordo de cooperação técnica, tem uma parceria com a SafeNet e com a Secretaria Extraordinária de Direitos Humanos, Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. A SafeNet ela tem uma central de notícias para crimes envolvendo violação de direitos humanos. Ela recebe as notícias dos usuários, que são feitas através de um sistema que eles disponibilizam na rede, e aí replica essa notícia de crime ao Ministério Público e à Polícia Federal. Aí começa um pouco de problema de atribuição, né? Porque tão ruim quanto não investigar, são 2, 3 instituições fazendo a mesma investigação. Também isso atrapalha bastante. Então, a notícia de crime que é encaminhada ao Ministério Público Federal em São Paulo é encaminhada à Polícia Federal, normalmente gera uma investigação em São Paulo, o Ministério Público gera uma investigação na Polícia Federal. A nossa na Polícia Federal pode ser mandada para um local e a do Ministério Público, que se não avançar, é encaminhada para a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. E isso também pode ser mandado para o Ministério Público dos Estados, ou seja, vira uma confusão imensa, a multiplicação
das investigações, que hoje uma pessoa faz a notícia para a polícia e faz a notícia para várias instituições, Polícia Civis e Ministério Público. Então nós podemos ter 50, 60 investigações sobre o mesmo fato. É lógico que se a gente for discutir a atribuição, nós entendemos que a atribuição primária para conhecer e investigar é da polícia, então no caso a Polícia Federal deveria ter a prioridade para fazer a investigação, naquilo que foi exceção, o Ministério Público realizar a investigação, mas hoje é multiplicado. Então, a atribuição dos entes federados e também da relação com os estados gera um complicador que é a multiplicidade das investigações. Os principais crimes cibernéticos que são praticados: gravidade e volume. Pornografia infantil é grave e tem volume. Fraude bancária é grave e tem volume. Outros crimes: estelionatos, crimes contra a honra, tem gravidade. A gravidade da pessoa que é ofendida, para ela talvez seja o mais importante aquele crime do que todos os outros, ela que está sendo ofendida, violada. Então, mas não tem um volume, não tem um crime organizado, não tem uma estrutura organizada para a prática desse delito. A mesma coisa com o estelionato. As pessoas vendiam na banquinha, né, aqui nas ruas, foram montar um site na internet, oferece a venda e aí não entregam. Muitas vezes é venda de produto ilegal, medicamento, abortivo, anabolizante, droga. O que acontece nesses casos é que normalmente a vítima não reclama. Né? Normalmente ela não procura a polícia e fala: fui comprar um anabolizante e não me entregaram. Então acaba que esse crime não chega ao conhecimento das autoridades. E contra a propriedade intelectual tem um volume considerável? Hoje a sociedade já aceita, o mercado também já se adequou. Se nós formos analisar de uma forma literal, né, o artigo 184 do Código Penal, que diz que violar direito do autor é crime, então qualquer compartilhamento poderia, em tese, ser, nós temos um volume imenso. Hoje houve uma acomodação no entendimento nacional de que determinadas condutas são socialmente aceitas, e aí o próprio mercado se adequou. Esse volume, ele considerado só a venda, né, a venda de material de forma ilícita, tirado o compartilhamento feito pelas pessoas, o volume é menor, mas é um volume considerável, ou seja, também acontece. Se considerar o compartilhamento, o volume é altíssimo. Tirando o compartilhamento por pessoas sem intuito de lucro, a quantidade já é bem menor. Taxa de elucidação. Nós não temos esses dados de forma concreta, mas uma coisa é real. Né? Se nós não tivermos uma estrutura para investigar, a taxa de investigação é baixíssima, porque a notícia chega, ela fica parada, porque não tem ninguém para investigar. A investigação, as pessoas têm que agir. Nós temos que ir atrás das informações, nós temos que buscar, às vezes fora do país, às vezes no país, com auxílio judiciário, às vezes não, mas precisa ter pessoas. Se nós tivermos 100 investigações para um delegado e 4 agentes, a taxa de elucidação será baixíssima. Se nós tivermos uma investigação para um delegado e 4 agentes, a taxa de elucidação será de 100%. Vai ser apurado, mesmo que se for para a conclusão de que não há crime. Ou seja, ele foi investigado. Agora, o que acontece muito é que nós temos muitas investigações em andamento, nem sempre as mais importantes estão em andamento, elas se misturam com a menos importante, e nós dividimos essas investigações com um recurso que é extremamente limitado, extremamente pequeno. Ou seja, a taxa de elucidação, quando você tem muitos casos para apurar e uma estrutura muito pequena, a tendência é que a taxa de elucidação seja baixa, mesmo porque quando você tem um volume muito grande de investigação para fazer, o tempo da investigação demora, e quanto mais longa é uma investigação, quanto mais distante ela é do dia zero do crime, mais difícil fica se chegar à autoria e comprovar a materialidade do delito. Ou seja, a investigação tem que ser rápida, tem que ser instantânea, o fato tem que chegar, tem que investigar. Se você tiver um volume muito grande, você coloca na fila. Eu vou investigar a mais antiga. Aí quando você chegar nessa que chegou agora, já ficou velha. Ou seja, já se perdeu sua oportunidade de investigar. Então, taxa de elucidação, ela é diretamente proporcional à estrutura de investigação. Isso vale para crime cibernético, vale para crime financeiro, vale para a investigação de homicídio, ou seja, vale para qualquer tipo de delito. Se não tiver estrutura, a taxa vai ser necessariamente baixa. Taxa de reincidência. É incomum nós realizarmos a investigação, principalmente no âmbito das fraudes bancárias, que o autor já não tivesse sido preso antes. É incomum. É comum que ele seja reincidente. E às vezes a terceira, a quarta, a quinta vez. É comum. Você prende de novo, ele é punido, às vezes uma pena
que é razoável, 1, 2 anos, ele volta a delinquir, é preso de novo, é condenado de novo, volta a delinquir, é preso de novo, é condenado de novo, volta a delinquir. Essa é uma constante no Brasil. A nossa taxa geral é de 70%. Na área de fraude bancária, ela vai para 90%. Ou seja, a pessoa é presa, nós conseguimos recuperar parte do dinheiro. É uma ilusão achar que nós recuperamos todo o dinheiro. Não recupera, é difícil, mesmo porque ele é pulverizado, ele é gasto. Então, a pessoa desvia 10 milhões, se a gente conseguir recuperar 1 milhão, ela sente que ela conseguiu ter lucro de 9, passa um tempo preso e volta. Ela teve lucro de 9 com a atividade, ela vai fazer de novo. Essa é uma realidade que nós temos que enfrentar. Qual a solução? Nós temos que estudar. Se o encarceramento não é uma medida viável, nós temos que ter outro mecanismo de monitoração eletrônica, de restrição à liberdade, mas o fato é, a pessoa não pode ser presa, ser processada, condenada e voltar ao sistema criminal, voltar ao crime. Isso aí gera um ciclo vicioso que nós não temos condições de aguardar. Investigação na Deep Web. Investigação na Deep Web ela é necessariamente dependente de pessoas. Nós precisamos ter policiais investigando a Deep Web. Não dá para fazer rastreamento de IP lá dentro. Nós vamos ter policiais lá identificando quem está vendendo material pornográfico, quem está oferecendo a prática de homicídio, quem está oferecendo droga, para se relacionar com essa pessoa, marcar o encontro e identificar e prender e promover a investigação. Não dá para fazer investigação via sistema, via IP, essas coisas. Então, Deep Web necessita de efetivo, necessita de recurso humano para promover a investigação. Se nós não tivermos recursos humanos, não vai ter investigação na Deep Web. Não tem como fazer via quebra de IP. Isso é humanamente impossível fazer. A dificuldade de mapear autores de pornografia infantil. Como nós não temos as informações de logs, de acesso, de conexão, nós não conseguimos jogar essas informações no sistema como nós fazemos com as fraudes bancárias. Com a fraude bancária eu sei. Consigo te dar essa informação hoje. Aonde está a vítima, para onde foi o dinheiro, quando aconteceu, porque nós temos em sistema. Como no caso da pornografia infantil, nós recebemos as 50 mil comunicações dos Estados Unidos, por exemplo, e a gente não consegue ter acesso aos dados cadastrais, aos logs de forma automatizada em sistema, em lote, nós não conseguimos jogar isso no nosso sistema de inteligência, nós não conseguimos enxergar. Nós não sabemos se há um grupo organizado, onde é que estão as pessoas, nós estamos no escuro, exatamente porque nós não conseguimos tratar essa informação. O IP, ele é suficiente para a elucidação do crime? Não. Às vezes ele é o ponto de partida, nunca ele é o ponto de chegada. Ele pode ser o início de uma investigação, ele pode ser onde a gente vai começar a puxar o fio do novelo, mas nunca é o ponto de chegada. Então, na verdade, sem o IP você pode não ter esse ponto de partida, pode ter outros. Mas esse você não tem chegada, ele nunca é. Então, quando você tem dificuldade para começar, para chegar ao final, então, já é um desafio ainda maior. Lan House. Lan House nós temos essa dificuldade que o Dr. El me apresentou, mas o número de crimes praticados em Lan House não é alto. Normalmente, um crime organizado não usa Lan House para fazer, ou ele monta a sua Lan House, que aí é uma situação diferente, ou ele usa uma conexão mascarada. Mas em questão de crime organizado, normalmente não usa uma Lan House. Pode ser que alguma pessoa que queira praticar um crime contra a honra, aí sim, ele vá numa Lan House, abra um perfil e faça a sua ação ilícita. Isso acontece, pode acontecer. Mas no crime organizado em volume, a Lan House não seria o maior dos nossos problemas. É lógico que é um ponto de atenção, é lógico que é algo a ser avaliado. Antes de terminar, uma questão que ela é delicada, uma questão que eu vou me aventurar a responder, que é sobre a segurança cibernética. Esse é um assunto que é extremamente profundo, extremamente sério. Eu tive a oportunidade de instaurar um inquérito que investigou a interceptação da presidente Dilma das informações brasileiras, para investigar as denúncias feitas pelo Snowden. Presidi esse inquérito, depois compartilhei com um colega. E é uma situação bastante delicada, porque nós tratamos de inteligência de Estado. E quando tratamos de inteligência de Estado, não estamos tratando mais de crime organizado, nós estamos num nível extremamente mais elevado, que são segurança nacional, são segurança da própria existência do Estado, e há uma disputa muito grande, internacional, Estados Unidos, Europa, China, Rússia, e é nesse contexto que nós entramos a espionagem de Estado.
Ou seja, né, nós usamos equipamentos que não são nacionais, na sua grande maioria. São equipamentos americanos, equipamentos chineses, equipamentos russos ou europeus. E esses equipamentos normalmente têm um backdoor, ou seja, tem uma porta de saída que pode ser aberta, caso, é o que se diz, né? Pode ser aberta. E aí a solução é deixar de usar esse equipamento, voltar à reserva de mercado de 1990, ou seja, atraso tecnológico. A solução é não usar. Ou a solução é tentar acordos internacionais, onde há o compromisso de não se usar essa possibilidade, mas esse compromisso ele vai ser realmente cumprido ou os Estados vão continuar acessando as informações? É uma situação delicada. Né? Qual que foi o recado? O recado de toda... Teve até uma CPI, que acho que não sei se foi a CPI mista da espionagem, né? A senadora Vanessa Graziotin, acho que foi a presidente, que foi discutido esse tema, que o recado foi claro, protejam-se. Protejam as suas informações, protejam os seus dados, criem a criptografia do Estado brasileiro, o governo, o GSI com o Exército tem desenvolvido pesquisas, desenvolvam técnicas para proteger os dados, criem os seus próprios antivírus, enfim, protejam as informações porque o risco de uma interceptação, uma inteligência de Estado vai continuar, mesmo porque as informações passam por satélites normalmente não são nossos, passam por fibras, por cabo submarino que passam pelos Estados Unidos ou por algum outro país, ou seja, o dado trafega. Então, se nós não tivermos condições de proteger essas informações no meio, nós vamos começar a discutir propostas que não são viáveis e nem interessantes sob o ponto de vista do desenvolvimento nacional. Então, esse assunto é bastante delicado. E o que o Brasil está fazendo? Tentando se proteger. O CDCIB, ele desenvolveu algumas jornadas para desenvolver tecnologia nacional, acordos com a presidência dos Estados Unidos, tentando acordos de cooperação e de respeito mútuo entre os países, enfim, porque realmente hoje o mundo está conectado e nós a gente consome tecnologia estrangeira. Então pode acontecer sim das nossas informações. Nós vamos deixar de usar? Eu não lembro de pessoas que deixaram de usar nem rede social, nem e-mail, nem outra tecnologia depois da informação do Snowden. Nós continuamos usando. Eu uso o Facebook, uso o Twitter, uso o Telegram, uso o WhatsApp, uso o Internet Banking. Esse inquérito foi concluído? Foi concluído. Foi concluído, a gente não conseguiu a materialidade da interceptação. Nós tivemos aqueles PowerPoint que foram disponibilizados, mas não teve conteúdo. Ou seja, e também... nós fizemos estudos, chamamos diversas instituições públicas e privadas para ajudar a estudar a estrutura da comunicação brasileira e a conclusão foi essa, tem que se proteger. Porque os equipamentos e a estrutura de telecomunicação do país, ela é também dependente de tecnologia estrangeira. Essa foi uma decisão nossa no passado e talvez seja mais interessante, não sei, algo que o país tem que estudar. E só para concluir, qual é a esperança, assim, como brasileiro, qual seria a esperança qual produto dessa CPI? O brasileiro, que eu gostaria que a CPI ela tivesse como resultado? Primeiro, estudar o problema. Nós temos que saber quais são os problemas envolvendo a tecnologia e o uso da internet no país. É fraude, é a segurança cibernética, é a pornografia infantil, é estelionato, é a propriedade intelectual. Então, dado o diagnóstico do problema, identificar o que é que nós estamos fazendo para resolver esse problema. Quais são as medidas que o Estado brasileiro, as instituições brasileiras estão adotando para resolver esse problema? E se não estão adotando, como podem vir a adotar no médio, curto e longo prazo, para que a gente realmente consiga avançar e daqui a alguns anos a gente venha tratar de outros problemas e não os mesmos que a gente vem tratando já há um bom tempo. Como que os outros países eles avançaram? Com muito em tecnologia, investimento e cooperação. É muito comum fora do Brasil a cooperação entre Estado, iniciativa privada, sociedade civil. Nós ainda temos um pouco de resistência a essa relação mais próxima entre instituições públicas e privadas. Talvez a gente tenha que quebrar algumas resistências e trabalhar de forma cooperada, todo mundo atuando junto, sem esquecer, jamais, educação, conscientização e prevenção. Educação para que as pessoas
saibam usar a tecnologia de uma forma mais segura, educação para que as pessoas não sintam-se à vontade, motivadas para violentar outras pessoas através da tecnologia. Às vezes você está na sua casa, alguém te agrediu, você resolve fazer revidar ou agredir através da rede, isso se perpetua. As pessoas têm que ter a consciência da lesão que pode causar, mas nós também temos que ter o entendimento de que todo mecanismo de prevenção gera uma restrição ao usuário. Antigamente a gente fala, olha, se você recebeu e-mail, não abra, se ele for de pessoas desconhecidas. Os criminosos passaram, então, a coletar a sua lista de contato e a mandar um e-mail com uma pessoa conhecida. Aí a orientação foi, não abre e-mail se for nem de pessoa conhecida. Eu falei, então, como é que faz? Não, liga antes para saber se ela te mandou. Ou seja, toda vez que nós tratamos com prevenção, nós, às vezes, exageramos no sentido de restringir a liberdade dos usuários, também não dá certo, a pessoa não vai. E nós temos tecnologias para conseguir prevenir, como é o uso do antivírus, mas isso gera um custo para o usuário, às vezes ele não quer assumir esse custo, às vezes você tem que trocar o equipamento, porque o antivírus teve que ficar tão forte, tão pesado, para conseguir conter as ameaças que não roda no equipamento que você tem que trocar, você troca o celular, aí depois isso vai ficando mais pesado, tem que trocar de novo, ou seja, a prevenção também ela tem um certo limite, ela não é um elixir, ela vai até um certo ponto, mas ajuda e as empresas e as instituições participarem da proteção. Hoje o Brasil investe muito, a FEBRABAN informa que é quase 10 bi de proteção da informação em tecnologia, é um dinheiro alto, as empresas investem muito, então as pessoas estão se conscientizando dos riscos, mas no final fica de novo aquele nossa frase inicial, que a gente precisa melhorar a nossa estrutura, que as instituições avançaram, privados avançaram, a proteção avançou, a educação, tem vários projetos e políticas públicas de educação e uso seguro da internet, mas infelizmente ainda o nosso lado da investigação, talvez ele tenha sido o último a receber um impulso que precisava para poder chegar no mesmo nível. Então, se a gente conseguir, como produto dessa CPI, que faça esse estudo do problema e proponha soluções que a gente consiga no médio e curto prazo avançar, seria alcançado o que a gente espera desse trabalho. Muito obrigado. Obrigada, doutor Carlos. Gostaria de perguntar se todos foram contemplados com as respostas. Agradecer a presença do doutor Estênio, doutor Elmer, doutor Carlos, por responder e vir aqui explicar um pouco o assunto em relação à Operação IB2K, e acabou sendo bem mais abrangente, a gente entrando nos assuntos em relação às nossas subrelatorias também. E para a nossa primeira audiência, acho que já é um grande passo para toda essa CPI, até mesmo como alguns colegas, o deputado Léo de Brito, solicitaram que tivesse uma visão mais ampla sobre esse assunto. Acho que hoje aqui conseguimos falar um pouquinho sobre cada assunto ligado a esses crimes cibernéticos. Então, agradeço. E em relação, devido a ter entrado na ordem do dia, vamos deixar as votações de requerimentos para a próxima terça-feira. Nada mais havendo, tratar, declarar encerrada a presente reunião, antes convocando a reunião deliberativa ordinária para a próxima terça-feira, 25 de agosto, às 14 horas, em local a ser informado na página da comissão e encaminhado aos e-mails institucionais. Está encerrada a presente reunião.